Bem-vindos ao Grande Angular, como é habitual, à segunda-feira à noite aqui no Porto Canal. Hoje em formato de entrevista, porque temos a honra de ter aqui também João Coutrinho de Figueiredo, o líder da Iniciativa Liberal, a quem agradeço a presença aqui neste espaço. Boa noite, Pedro. O Pedro naturalmente também nos faz companhia, como sempre, Boa noite, Pedro, neste espaço Grande Angular à segunda-feira à noite aqui no Porto Canal. Tivemos em vários concelhos do norte do país a apresentar candidaturas autárquicas e uma das coisas que eu tenho encontrado sempre é esta vontade das pessoas começarem a ter uma participação cívica e uma participação política. Mais de 9 em cada 10 das pessoas que vamos apresentar como cabeças de lista às câmaras municipais e às assembleias municipais não tinham atividade política. Portanto, se serviu para alguma coisa o aparecimento da Iniciativa Liberal, também foi para isso, para tirar pessoas de uma certa resignação, de um certo imobilismo e trazê-las para a participação ativa na vida política, desde logo nas suas regiões, nas suas cidades e, quem sabe, mais tarde, a outros níveis também. Nós já sabemos que a Iniciativa Liberal é contra esta intervenção na TAP, os tais sejam 4 milhões, enfim, é uma incógnita neste momento qual será o valor total da intervenção estatal na TAP, mas qual é que é, efetivamente, o modelo alternativo que a Iniciativa Liberal defende perante o cenário do ano passado, 2020, numa pandemia? O que é que, se a Iniciativa Liberal fosse governo, faria relativamente ao problema da TAP? É preciso sempre qualificar as respostas deste tipo de questões à realidade de que quem está fora das situações e quem está fora dos lugares de decisão pode não ter a informação toda, mas vou-lhe dizer o que é que foi efetivamente mal feito no caso da TAP. E estou dado barato que a questão de princípio que nos separa do Partido Socialista, de que não vemos qualquer motivo para que o Estado seja dono de uma companhia aérea, essas damos por adquirido, que é uma questão de opinião e que se discute, se quiser, no reino dos princípios e da ideologia mais do que da gestão de uma companhia aérea. Mas, independentemente disso, não faz sentido nenhum que, a partir do momento em que uma pandemia, um fenómeno admitidamente não previsível, causa uma quebra de receitas muito grande em todas as companhias aéreas, não faz sentido que a primeira coisa que se faça não seja adotar um modelo de insolvência que proteja a empresa dos credores. Porque só isso é que daria tempo para... E isto é muito importante que os portugueses percebam, porque não tem nada a ver com eventuais relações afetivas que se possa haver com a TAP, por um motivo ou por outro. Eu também gosto muito da TAP, mas não me imponho essa vontade e muito menos estou disponível a pagar para que a TAP subsista sob qualquer forma. É muito importante que as pessoas percebam o seguinte: numa companhia aérea, ou se tem determinado tamanho que permite que se entre no jogo dos voos de longo curso, existindo hubs locais que possam fazer a ligação entre esses voos de longo curso que alimentam o hub e depois o point-to-point, os voos de médio e curto curso, ou então ficamos num modelo diferente de companhia que não tem essa capacidade, é mais pequena e não pode ter estruturas de custos sequer similar à TAP. O que não pode acontecer é ficar a meio do corte, que é o que a TAP se arrisca claramente a fazer. Se a TAP não tiver dimensão para assegurar o hub, e o hub precisa de ter os slots do Brasil a funcionar até ao fim, ou seja, até ao fim da sua duração, e renová-los, e aumentar aquilo que já tinha começado a acontecer na costa leste dos Estados Unidos com slots importantes, que têm alimentado o hub de Lisboa e depois com boas ligações à Europa. À medida que os slots não são utilizados, e se a empresa não tiver nem frota, nem dinheiro para operar esses slots, eles podem se perder automaticamente e a TAP fica na tal terra de ninguém. Portanto, um processo de insolvência teria permitido tempo para decidir qual dos dois modelos é efetivamente possível, porque aqui não é o desejo que manda, é a realidade e a possibilidade. Isso não foi feito. Não foi feito, foi falhado também o apoio extraordinário à Covid, que teria permitido fazer injeções ao abrigo das ajudas de apoio do Estado sem as condicionantes. Não foi escolhida, desde logo, uma equipa de gestão que era fundamental em função do modelo que fosse ser escolhido. Parece que agora que há uma senhora com experiência da Flybe, o currículo parece muito interessante. Não sei se vai ter os recursos para levar a companhia a bom porto. E, portanto, agora estamos confrontados com o quê? Com um plano de futuração que é apresentado em Bruxelas, que é muito do wishful thinking. Nós já vimos parte desse plano, são 300 slides ou 300 e poucos slides, tem muitas dúvidas que, à medida que o tempo passa, aquele plano seja execuível, e mesmo esse plano vai ser fortemente condicionado por Bruxelas, dando-nos razão de que acho que vamos ficar a meio do corte, que é um sítio onde a empresa não é rentável. E, portanto, investindo na TAP, aquilo que se supõe que vai ser investido, uma coisa é crucial: só é possível recuperar algum desse dinheiro se houver, no final de um período razoável de reestruturação, a hipótese de haver associações, parcerias com alguém que tenha a possibilidade de retirar o máximo valor das rotas da TAP. E não sabendo quem é esse parceiro, é impossível fazer a gestão da TAP com esse intuito. Portanto, nós dizemos que, na atual situação, com as necessidades enormes que a economia tem,
com os argumentos que foram invocados, que são na maior parte falsos, incluindo o argumento de que a TAP é fundamental para a coesão territorial. Mas não é? Não é, então basta ver Como é que ela pode ser assegurada, essa coesão, sem a TAP? Mas é a TAP com menos de 20% de cota em Sá Carneiro ou menos de 3% de cota em Faro que está a assegurar a coesão aumentando essa nacional. cota, poderia ter esse papel, digo eu. Não, o que é importante é que as pessoas consigam deslocar dentro do território nacional em horários que lhes são convenientes e a um custo que seja o mais baixo possível. Não é a TAP que tem feito esse trabalho. Eu lamento dizer, não é a TAP que tem feito esse trabalho. Serão muito mais os caminhos de ferro e as empresas low cost que também têm assegurado essas ligações. Portanto, a TAP não está a fazer... que não faz a TAP até hoje? Quer com gestão privada, quer agora com Não gestão... faz, porque uma companhia que tinha as ambições da TAP, esse tipo de ligações não fazem parte do seu core business, não fazem parte da sua vocação. Não é possível uma empresa ter a operação de um hub, fazer ligações dos tais voos de longo curso com distribuição point-to-point e operar pontes aéreas que não tenham uma taxa de ocupação altíssima, que não é o caso dentro de Portugal. Portanto, é provavelmente pena, é lamentável, mas há escolhas a fazer. E pegando um bocadinho no que o Pedro estava a dizer, o grave da TAP é que se sabe qual é a intenção máxima de investir, 3.750 milhões de euros, é o que está no plano, mas não há teto. Ao contrário do novo banco. Esse também foi muito discutido, o envolvimento de dinheiros públicos, mas havia um teto, havia um limite, na TAP não há. Acha que são casos que podem ser comparados, a TAP e o novo banco? A posteriori, eu acho que vai haver muitas comparações, que é como é que foi utilizado o dinheiro público, se sabia ou tinha a obrigação de saber a anteriori se o dinheiro público ia ser bem utilizado ou não, um bocadinho o que se tem passado agora, até da Comissão de Inquérito. Temo que a TAP seja um novo banco. Temo que a TAP seja um novo banco, com a diferença que não tem esse teto, digamos, de limite definido à partida. Mas recuando um pouco, estávamos a falar do cenário pandemia e da decisão que havia de ser tomada e que foi tomada. Aquilo que nos diz basicamente é que defendia um cenário de insolvência da companhia. Sim, não acabei. Posso até fazer um paralelo com uma empresa também aqui da região norte que eu acho que vai acabar por ter, foi intervencionada e vai acabar por ter uma resolução bastante mais benéfica para o tecido económico como um todo e para o país, que é a EFASEC. A EFASEC também, por motivos relacionados com a pandemia, entra numa grave crise, é salva por dinheiros públicos, mas logo à partida, quando esse dinheiro entra, já se sabia que havia um conjunto de interessados e um prazo para que o Estado saísse do capital. Uma situação muito diferente, ainda assim, não é? Havia um problema na estrutura acionista, havia uma indefinição grande ao nível do próprio investimento angolano. Os motivos pelos quais foi necessária a intervenção do Estado podem ter sido diferentes. A lógica que vai resultar de entrada e posterior saída do Estado não devia ser diferente. Ou seja, o Estado, quando entra na TAP, se isso fosse conseguido, e admito que pudesse ter sido fundamental, enquanto se percebesse o que é que se passava, segurar a TAP naquele instante, aqueles 1.200 milhões de euros. Pode-se discutir, mas vamos supor que isso era admissível. O que não é admissível é fazer isso sem saber como é que se vai sair. Sem ter um prazo e sem ter um tal figurino de que a empresa é para reestruturar, neste sentido, para poder ter um parceiro ao fim de 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos.